Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora para todo o Brasil, programa Casal 20 pela TV Cinec. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso programa. Estamos muito felizes, pois preparamos um programa muito especial. Nosso programa está repleto de surpresas e informação. É um programa para toda a família. É isso aí, gente, programa para toda a família, todo mundo curtindo o programa Casal 20. E olha, logo, logo, muitas novidades. E agora a gente está com um convidado para lá de especial, vocês já conhecem, vocês pediram e ele voltou, não é isso, Lu? É isso mesmo, o nosso convidado é psicanalista, biomédico, neurocientista, atua há 16 anos no tratamento e promoção de saúde mental, é palestrante, autor de livros sobre saúde mental e ainda comanda o quadro Mais Saúde aqui no programa Casal 20. Nosso amigo, Dr. Tiago Carvalho, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Ei, o prazer é todo meu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Voltei. Voltou. Boa noite, Lu. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Ed. Tudo bom? Boa noite para você de casa. Tô de volta. Coisa boa estar aqui com vocês agora na TV Cinec. Vem com a gente que hoje tem um papo bacana, hein? Olha, hoje caprichamos, né? Hoje sim. E olha, vocês pediram o quadro do Tiago, todo mundo sempre adora aquele quadro do Tiago, que ele dá aquelas dicas incríveis. E agora a gente vai fazer um bate-papo. Hoje a dica vai ser, o programa inteiro vai ser de dicas, não é isso, Tiago? Vamos falar de dicas e de uma coisa muito importante que tem uma conexão direta com você que está aí em casa. É um assunto sério, mas a gente vai trazer de forma leve para que você fique bem informado para ajudar quem está também aí ao seu lado. Então, vamos lá para o nosso sofazinho? Vamos? Vamos lá, vamos bater aquele papo gostoso que, olha, a gente fala que a gente está em casa aqui, porque está entre amigos, está em família, né? Felizes demais. Vocês cada vez mais chiques, né? Agora tem sofá, tem todo também é casa nova. Casa nova, com sofazão, gostei. Gostou? Aqui a única coisa que a produção não deixa é eu deitar e dormir. Não, mas aí não pode, né? Não? O sofá é confortável, é verdade, mas não pode. Não, gente, né? ele não deixa. A gente fala toda vez, né? O Thiago, como ele assiste todos os programas nossos, porque ele é crítico, e além de tudo, ainda é o produtor do Casal 20. O que é mais difícil, ser psicanalista ou produzir o Casal 20? Na verdade, só fazendo uma observação, eu dou pitacos, viu? Mas que ajudam a gente pra caramba. Ajuda? Nossa. Ajuda bastante. É o que nos faz, olha, deixar o programa cada vez melhor para você que está aí em casa. A gente sempre está procurando evoluir, trazer coisas novas, dicas novas, quadros novos, informações novas, por conta disso, porque a gente tem por trás da gente, além do Tiago, uma equipe que está sempre nos acompanhando, assistindo o programa, falando, olha, isso daqui está ruim, isso daqui está bom, corrigir isso, corrigir aquilo. Não é assim, Vamos Thiago? fazer diferente aqui, é o que eu chamo de pitaco, mas é sempre com muito carinho. E é sempre bem-vindo. Começar esse bate-papo gostoso. Bora? Tô pronto. Bora. Tá pronto? Opa. A Lu começa. É sempre eu, né? Não tem jeito, sempre eu. Vá, Lu. Então, Tiago. É com você. É comigo. Qual a origem da campanha Setembro Amarelo e quais são seus principais objetivos? Hoje a gente vai falar sobre um tema que por muitos anos foi um tabu enorme e ainda em algum lugar mas ele precisa ser falado. Né? Como todo mundo acompanhou, para você que está em casa, invariavelmente você já ouviu falar sobre a campanha do Setembro Amarelo, sobre a importância de prevenção ao suicídio, promoção de saúde mental, para garantir que a gente fique na mesma página em relação a uma coisa muito importante. Essa campanha surgiu lá por volta de 94. Primeiro, por quê? Né? Setembro Amarelo, que eu acho que é importante falar. Ela surgiu em 94, quando o Mike, um menino estadunidense, que tinha um Mustang, ele pintou um Mustang de amarelo, super feliz, dinâmico, dedicado, bom no que fazia, um adolescente ainda, quando ninguém esperava, ele tirou a própria vida. Foi assim que nasceu o Setembro Amarelo. Na despedida dele, o pai fez laços amarelos como uma forma de homenagear e alertar sobre a importância de ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, como não aconteceu naquele momento com o Mike, para evitar que alguém atentasse contra a própria vida. Foi assim que nasceu a campanha Setembro Amarelo. Você falou, a campanha nasceu em
94. Não foi aqui, foi fora do Brasil? Foi? Começou, o estímulo inicial foi com um estadunidense. Ah, tá. Que acabou, que ele, a história foi exatamente o momento em que ele terminou, concluiu a pintura do Mustang amarelo dele. Nossa. Tirou a própria vida, promoveu o suicídio. E aí o pai também trabalhou nessa homenagem com laços amarelos. E aí, claro, um grupo de pesquisadores de Minas Gerais foi lá, entendeu o cenário, trouxe para cá, como tantos outros países, e aí pulverizou. Foi assim que nasceu o Setembro Amarelo. Chegou no ponto que eu queria saber. Aqui no Brasil, aonde começou toda essa atividade? Começou com um grupo de psicólogos em Minas que falou sobre a importância de preservar e cuidar da saúde mental, em especial a questão do suicídio, e em contato com essa história, como já começou a ganhar corpo por conta da repercussão, constituiu-se no Brasil o Setembro Amarelo. Que tem como principal objetivo falar daquilo que habitualmente a gente não fala, que é sobre o que nós sentimos, como nós lidamos com aquilo que nós sentimos, e quando é que a gente pede ajuda, quando a gente já não consegue, não aguenta mais sentir. E a gente pede ajuda. Acho que a todo momento a gente está pedindo uma ajuda indiretamente. Sim, mas muitas vezes, se a gente pegar a linha do tempo na nossa história, por muitas vezes nós viemos de uma constituição familiar e social em que nós não fomos treinados para falar assim: Andréia, hoje eu não estou num dia legal. João, estou triste, cara, queria conversar. Pedro, principalmente os homens que dentro da cultura não foram condicionados, educados a falar sobre emoção. E aí o que se percebeu é que começaram a aumentar cada vez mais o número de atentados contra a própria vida. Eu trouxe algumas estatísticas para a gente ter ideia. Em 2024, foram 11.502 internações de pessoas que atentaram contra a própria vida. Meu Deus do céu. Para você que está em casa acompanhando a gente, para a gente ter mais ou menos a ideia de como isso tem acontecido, em 2014, nós tivemos 9.107 internações de pessoas que atentaram contra a própria vida. Que crescimento é esse? A gente está falando de um crescimento de 25% no Brasil. Essa informação é do Brasil, tá? E a base dessa informação é o Sistema Único de Saúde. A gente está falando de 25% de aumento em 10 anos, que é um produto decorrente, que é uma ação decorrente de uma condição emocional que nós não prevenimos, que nós não falamos, que nós não cuidamos. Então, falar de Setembro Amarelo tem um objetivo muito claro que eu quero deixar com você e quero te convidar, para você que está aí em casa, para compartilhar esse vídeo com os amigos, com os familiares, com as pessoas que você quer bem, porque é uma forma indireta também de falar sobre o tema. E você pode contribuir, ainda que você não saiba, com alguém que esteja precisando ouvir isso nesse momento. A gente precisa aprender a falar sobre aquilo que sente. E falar de sentimento não é fácil. Não. É complicado. A gente vê isso no dia a dia. E veja, nós aqui, que como comunicadores, conseguimos reconhecer aqui, falar sobre sentimento não é fácil. Né? No dia a dia, em casa, com os amigos, não é simples falar assim: cara, não estou num dia bom, só queria conversar. Lu, hoje foi um dia triste para mim. Muitas vezes o desabafo já alivia o peso do sintoma. Imagina o que é uma pessoa, por exemplo, que de maneira recorrente sente coisas disfuncionais e entende que por alguma razão ela não pode compartilhar isso com ninguém. É o que muitas vezes leva à intenção de promover uma ação contra a própria vida. E veja, para deixar claro, aqui a gente não vai falar hoje sobre o resultado dessa ação em si. Não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre como é que a gente promove espaços de fala para que essa ação não aconteça. E aí eu posso falar de um pedaço do que aconteceu na minha história. Eu venho de uma família, minha avó materna promoveu suicídio. Eita. Essa informação é inédita para vocês. Eu geralmente não essa eu não sobre sabia. ela. Eu não sabia. Também não sabia. Venho de uma família materna grande, um número expressivo de filhos e tudo mais, e ela veio de um processo de contenção emocional e de impedimento de fala por conta daquele modelo de relação em que chegou uma hora
ela falou, acabou para mim. E pior que isso é lógico, acabou a vida dela, acabou com ela. E a família fica como nisso? Entre, além da minha mãe e todas as minhas tias, são algumas irmãs e irmãos, todos eles carregam de alguma forma a marca de entender que por um dado momento a minha mãe já não estava mais ali e não foi uma escolha dela. E aí quando a gente começa, aí vocês começam a entender por que eu virei psicanalista, né? Não? Dá para entender um pouquinho. Já dá pra saber se Você teve uma quer forte motivação. Uma motivação você muito quer saber intensa. o porquê disso, né? E aí quando você olha, por exemplo, para a dinâmica da família em si, para a estrutura que era daquela época, você percebe que por conta do período, da rigidez, do não estimular a emoção, eu fico imaginando o número de informações e sensações que essa mulher, por alguma razão, guardou para que ela pudesse, em algum momento, dizer assim, eu preciso pedir socorro de uma forma silenciosa. Como é que eu faço isso? Para o reflexo dos que ficam, né? Enfim, minha mãe, minhas tias, os familiares, é aquela sensação de impotência, de só foi assim. Será que isso também pode gerar na família o que eu fiz? Será que alguma coisa que eu fiz cooperou para isso? Gera uma série de questionamentos e uma predisposição à culpa, sim. Acontece. E o mais desafiador, na minha opinião, alguns anos depois, algumas décadas depois, né, dessa história, porque eu era muito pequenininho, o que se entende é que a dúvida, muitas vezes, é o que traz o maior fator de culpa. A própria dúvida. Porque é uma resposta que nunca ninguém vai conseguir encontrar. Ninguém vai conseguir, porque quem poderia dar essa resposta não está mais entre nós. Isso que é o problema maior. Então, o que a gente vai fazer hoje sobre essa conversa de Setembro Amarelo é entender quais são as formas de prevenir, de criar os espaços de fala, para que a partir disso você consiga ajudar quem está do teu lado aí e dizer assim, calma, eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou do teu lado. Vamos junto. Aí, nessa pegada eu te pergunto, como você avalia a conscientização sobre a saúde mental no Brasil antes e depois da campanha do Setembro Amarelo? A gente não tem um dado estatístico fechado, mas estima-se que ao menos 3.000 vidas se salvem quando esse mês de setembro acontece e nos meses seguintes por conta do estímulo que se dá. É verdade que a mídia ainda não dá o espaço necessário e os meios de comunicação para que o assunto seja debatido de forma recorrente, trazendo especialistas em saúde, médicos, psicanalistas, para falar sobre a importância do que é abordar a condição emocional. A gente já evoluiu, mas ainda tem muita coisa para fazer. Se eu fizer uma enquete com você que está em casa, se a gente pegar a galera que acompanha nesse momento e falar assim, levanta a mão aí se você conhece alguém que está ou que sofre com a depressão, ou que está com ansiedade, ou que teve qualquer outra psicopatologia. E qual o fator de 0 a 10 de sofrimento dessa pessoa? Muitos vão levantar a mão em casa. E levanta mesmo. E muitos vão dizer, aquela pessoa que eu conheço que está próxima a mim, o fator de sofrimento de 0 a 10 é 8, é 9 ou é 10. Gente, isso é preocupante. Muito. Essa é uma das razões pela qual eu levantei a bandeira do laço amarelo. Sim. Né, por conta do Setembro Amarelo e, não menos importante, da saúde mental, para falar, tá bom, então vamos falar daquilo que previne? É melhor. Vamos criar espaços para que isso não aconteça. A minha luta é para que o Setembro Amarelo, em algum momento, deixe de existir. E a gente, desde quando a primeira vez que nós levamos o Tiago no nosso programa, que foi um grande presente para nós, e na época o Tiago nem imaginava ter o que hoje temos, que é o quadro do Tiago no programa, nós sentimos a importância do que ele falava, do que ele transmitia para as pessoas, que dentro do nosso quadro Saúde e Bem-Estar, a gente falou, não, eu acho que tinha que ter uma coisa, o Tiago falava sempre para nós, desde que a gente se conheceu, e nós não sabíamos dessa parte dele, porque a gente só conhecia a outra face do Tiago, né, a outra face do trabalho profissional dele. Aí nós falamos, Tiago,
temos uma proposta. Foi ao vivo, né, inclusive. Foi né, no ao Thiago? vivaço, assim, sem medo de ser feliz. E você não esperava, porque não tinha combinado Não, nada. não. Foi na hora, eu olhei para a Lu e falei, Lu, vamos fazer o convite dele vir para ter um quadro no programa. E eu achei isso... Por que eu fiz isso? Exatamente o que você me falou uma vez. A importância de conscientizar as pessoas, não só para o Setembro Amarelo, mas no geral. Todo o trabalho que o Thiago faz, a gente acompanha, vocês acompanham nos quadros, desde quando ele colocou as dicas, a importância disso, por isso que nós trouxemos para o programa. E vocês de casa, a gente recebe as mensagens, toda vez que vai uma dica, os agradecimentos, o feedback é muito legal, e a gente vê a importância disso dentro do programa. Eu agradeço o convite, é uma honra poder contribuir isso de alguma forma. O programa Casal 20 abriu esse espaço de maneira incontestável para falar de saúde mental, e vocês fazem um papel para a sociedade que é muito importante de levar informação para as pessoas. Muitas vezes, quando eu saio aqui do Casal 20, chega lá no meu Instagram, olha, obrigado. Nossa, você não sabe aquilo que você disse, o quanto me ajudou. Eu tinha isso na cabeça, mas eu não sabia como dizer e como fazer. Poxa, que bacana. Então, que seja assim por muito e muito tempo. Com certeza. O Thiago agora criou raiz aqui dentro do programa Casal 20 e não vai tirar, porque não vamos deixar essa árvore, não. Muito bom. É verdade. Tiago, quais são os principais desafios que a sociedade brasileira enfrenta quando se trata de discutir e abordar questões de saúde mental? Saúde mental antes, de maneira direta e reta, sempre foi coisa para louco. Quando a gente falava, olha, tem um problema de saúde, uma questão de saúde mental, as pessoas associavam ao quê? Loucura. A loucura. Hoje a gente já sabe que não é. É uma variável fisiológica, psicofisiológica, neurológica, que por inúmeros fatores pode desencadear um estado emocional, uma condição de sentir que é fora do esperado. Eu costumo dizer que o nosso corpo, o equipamento chamado corpo humano, ele é programado para sentir. E emoção é emoção. O grande lance é que, como nós viemos de um lugar em que falar sobre aquilo que nós sentimos não foi um fator tão estimulado, a gente aprendeu a guardar. Com o inconsciente não tem essa, não tem, sentiu alguma coisa aqui, guarda que daqui a pouco passa. Não passa, gente. Inconsciente é atemporal e indiferenciado. O que ele faz é deslocar. Se você não deu voz para o que você sentia e não tratou aquela sensação, ele vai procurar algum outro lugar na tua fisiologia para se manifestar. Esse é o princípio das doenças psicossomáticas, que é um desdobramento dentro da psicologia. Então, o grande desafio agora é, primeiro, naturalizar saúde mental. É humano dizer, não estou num lugar tão bacana ou não estou numa emoção tão funcional hoje. E está tudo bem. Quando a gente entende que não ter um dia bom também pode ser bom em algum momento, porque de algum modo nos faz crescer e nos faz revisitar alguns conceitos de vida, de trabalho, de movimento, de relações. Isso automaticamente me coloca num lugar pós-autoanálise de mais cuidado. Só que, veja, você foi criado num conceito de que não vamos falar sobre aquilo que nos desconforta, e eu venho de um conceito que não vamos falar daquilo que nos desconforta. Quando nós estamos frente a frente, o que acontece? Ninguém fala Não falamos nada. Trava, um olha para a cara do outro e... E pronto, Aí eu né? falo, Lu, vem aqui, me ajude nessa história. Eu não sei muito bem como entrar nessa conversa aqui com o Ed. Como é que você se sente? Tô bem. Ela não está num dia bom, gente, mas ela vai dizer assim, tô ótima, tá tudo bem, tá tudo Finge, certo. né, que tá tudo bem, né? A gente aprendeu a fingir. Boa definição. A gente aprendeu a fingir. Só que o problema do fingir é que isso vai se acumulando de uma maneira ininterrupta. Até que o momento que um problema que tinha uma dimensão X, ela passa a ter uma dimensão 10x. Só que a emoção também ganha espaço dentro de nós. E quando isso fica insustentável e a pessoa não acha um caminho ou não é estimulada para falar, é o momento em que muitas vezes ela grita sem dizer. É o copo que está enchendo e uma hora vai esvaziar. Quando ele transborda, na verdade ele não transborda, ele quebra. É por isso que eu falo, verdade. esvazia de uma vez, porque ele quebrou Quebrou, né, Exato. de uma vez. Quebrou de uma Exato. vez, quebrou aquela barreira que segurava, que tentava segurar os problemas, como você falou, chegou no momento que não deu mais, estourou e é onde acontece o que acontece. Exato. E aí o grande lance para você que está em casa é,
Ok, Tiago, entendemos essa parte. Agora, como é que a gente faz para iniciar uma conversa sobre saúde emocional? Tem gente que tem uma barreira enorme para falar sobre isso. Pequenas boas desculpas podem ajudar. Olha, estava assistindo lá o Casal 20 sobre Setembro Amarelo. Tem um cara lá, psicanalista, não lembro o nome dele. Olha o que ele disse aqui, vê se faz sentido. É uma outra forma de abordar. Li um livro que fala sobre a importância de cuidar daquilo que nós sentimos. E a autora dizia XYZ, o que é que você acha? Ô Ed, me conta uma coisa, eu não sei. Como eu sou um indivíduo, tem coisas que às vezes eu acabo não sabendo muito bem como definir. Às vezes eu sinto raiva e medo, você também? Lu, eu não sei se é comum, mas tem dias que eu fico triste. Como é que é a sua tristeza? Eu não estou querendo comparar a emoção, mas me ajuda eu entender numa outra perspectiva. Como é que você se entristece para eu saber se a minha também tá num lugar comum? É bem complicado, né? É complicado. É complicado. É complicado porque é desconcertante. É complicado porque incomoda. É isso que eu ia falar. É Às vezes- complicado porque de repente aparece uma formiga no sofá. Às vezes Falar você de fica emoção. triste e nem sabe por que tá triste, né? Exato. Você fala, mas por que eu tô Mas triste? você sabe qual é o lugar da sua dor. Só não está manifestado. Aqueles dias que a gente acorda triste, que você fala assim, hoje eu estou triste. E aí o Ed, por alguma razão, lá na casa de vocês, chega e fala assim, Lu, o que foi? Tá meio tristinha, o que pegou? Não, nada, tá tudo bem. Esse é o automático que a gente usa. Verdade. Só que se você parar para pensar por 10 minutos o que te entristeceu, eu abandono minha carreira se você não chegar na resposta. O que você pode fazer é negar. Isso ok. Mas todos nós reconhecemos o sentido da emoção. É por isso que às vezes a gente fala, você está triste. Por que você está triste? Não sei. Mas você sabe, na realidade você Sabe. não quer colocar para fora, seria isso? O que acontece muitas vezes é que tem tantos movimentos de tristeza, frustração, emoções disfuncionais que são acumuladas, que aí vira uma bola só. Você não sabe onde está a ponta da linha. Isso. É aquele Vira um velho nó. novelo de lã que você... É. Mas se você começar a desmembrar isso e pensar, quando foi que eu comecei a sentir isso? Em que momento essa sensação começou a ganhar força? Quando foi que eu perdi o brilho nos olhos diante da vida? Em que momento eu passei a ficar mais triste do que alegre? Quando foi que a raiva tomou conta de mim mesmo? Alguma coisa aconteceu nesse período? A gente sempre chega no lugar, que é o trabalho terapêutico. É um pedacinho, É um pedacinho do que você trabalho faz. terapêutico. Exato. Isso a própria pessoa, de uma certa forma, pode fazer e você estimula a fazer isso, né? Perfeitamente. A função do terapeuta é virar o espelho do paciente, né? Ele ouve, organiza tecnicamente tudo aquilo que precisa e fala, você está enxergando isso aqui que eu estou vendo? Nossa, não tinha visto isso. E olha como é curioso. Porque muitas vezes é no momento em que o paciente fala, nossa, eu não tinha visto isso. Que ele constata que ele se perdeu num tsunami de emoções em que ele já achou que tinha que generalizar tudo. E aí ele descobre que não. Ele descobre, então, quer dizer que meu problema estava associado àquilo que desencadeou tudo isso? E muitas vezes ele não devolve nem numa pergunta, ele faz uma afirmação. Agora eu entendi por que o problema começou ali e desencadeou isso tudo. E às vezes é por culpa da própria pessoa. Por não exercitar a emoção. A falta de exercício da emoção pode e causa isso. A gente só não chama de culpa por quê? Porque ela não fez por mal. Ela fez por referência. É a maneira como ela aprendeu a interpretar a condição emocional e também depende muito do meio em que ela está. Por exemplo, se você que está em casa agora vive numa estrutura em que você percebe que os teus familiares não dão espaço para falar sobre aquilo que sente, como é que você vai fazer? Então, primeiro é derrubar esse tabu. Tem que quebrar essa barreira. Exato. Então, pequenas desculpas, pequenos movimentos, pequenos estímulos de Lu, estou sentindo um negócio meio estranho aqui, vê se isso aí é normal com você também. Comigo a tristeza é assim e com você. Isso ajuda muito. Ed, o que te frustra? Porque as minhas frustrações, elas vão muito num caminho XYB. E você? Quando você se frustra, como é que é essa experiência? A sua reação. Não é fácil.
Não. Se fosse fácil, não estaria do jeito que está hoje, né? É bem complexo. É um exercício para a gente ter 25% de crescimento de internações com pessoas que atentam contra a própria vida. E existe muitos casos. A gente vê os casos que tem, mas a gente não vê aqueles que não foram divulgados. Fora os que não foram registrados. É isso que é o problema. É isso aí, gente. Esse bate-papo está gostoso, mas vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já. Sua sessão de fotos profissional é aqui. Fotos para seus eventos, suas redes sociais, portfólios e até momentos que queira eternizar. Fotógrafa Tati França. Aponte seu celular para esse QR Code e contrate agora mesmo sua sessão. Voltamos e vamos continuar com esse bate-papo que está maravilhoso. Não, maravilhoso, esclarecedor. E olha, sempre que o Thiago está aqui, a gente se renova, porque a gente aprende cada vez mais. A gente, dá aquela força, porque a gente às vezes vem de uma sequência de problemas que a gente tenta não enfrentá-lo, mas o Thiago está sempre aqui. E o Thiago sabe, às vezes ele... Até o jeito que eu mando mensagem para ele no WhatsApp, ele sabe se eu estou bem ou não. E é gostoso. Conheço mesmo. E isso é muito gostoso, porque a gente sabe, e a gente tem liberdade para isso, né, Thiago? Sim, sim. Não é só para os dias bons. Verdade. Nós ficamos disponíveis para os dias não tão bons Com também. certeza. É isso aí. Com certeza. Tiago, como a mídia pode contribuir para desestigmatizar problemas relacionados à saúde mental e incentivar as pessoas a buscar ajuda? Olha, a gente já tem um movimento, tem algumas coisas bem legais acontecendo no Brasil. Saiu uma lei, agora no meio do ano, que certifica empresas que promovem saúde mental, em que elas recebem um selo especial e, a partir daí, obrigatoriamente, elas precisam trazer visibilidade, falar sobre o tema e tudo mais. O que já é, para nós, uma conquista muito, muito, muito positiva. A mídia tem todo meio de comunicação também é uma empresa e ela leva a mensagem para quem está em casa. O desafio todo é estimular cada vez mais essas conversas sobre saúde mental. É naturalizar a emoção. É levar pautas que também falem sobre medo, sobre raiva, sobre tristeza, sobre a depressão e a ansiedade, o que ela causa, é instruir a sociedade, óbvio, fundamentada em evidências, conhecimento com especialistas, para garantir que a informação seja fidedigna e trazer apoio para essas pessoas que precisam de um cuidado emocional. E o número só tem crescido desde os últimos 10 anos, em especial. Nós tivemos um boom agora nesses últimos 3, 4 anos, também em decorrência de pandemia. Mas o número de deprimidos, de ansiosos, vem aumentando cada vez mais. E a depressão, quando não é tratada, ela pode evoluir para um lugar que é muito diferente do esperado, em que uma pessoa pode gritar sem dizer quando ela escolhe o suicídio. E é uma decisão que ela vem de vários acontecimentos, ela não acontece por acaso. Mas veja o quanto o ato de coragem, ainda que não seja funcional, para conseguir promover algo do gênero. O que nós queremos nesse caso é que você não se encoraje para nada disso. É que você perca a coragem, inclusive, e volte um passo atrás num lugar em que ok, vou decidir buscar a ajuda de um especialista, vou ingressar num processo terapêutico, vou me cuidar com um psiquiatra,
vou tratar do tema emoção. Porque, como eu disse há pouco para vocês, tem coisas que, por exemplo, em casa, conversas sobre emoção, elas funcionam, ajudam e tiram peso da emoção. Mas quando tem muita coisa acontecendo simultaneamente do ponto de vista do inconsciente ou emocional, precisa da intervenção de um especialista, não tem o que fazer. A função do especialista é separar todas as emoções e eventos e as condições que proporcionaram o estado atual, fazer a intervenção farmacológica, se necessário for, para garantir o melhor bem-estar dessa pessoa. Organizar dentro da própria pessoa o que é, o que não é, em que momento e onde colocar cada uma dessas emoções. Perfeito. É isso. Pegando esse gancho, você acredita que existe um aumento no número de pessoas que buscam apoio psicológico durante o mês de setembro? Se sim, quais foram os fatores que podem estar influenciando isso? Sim, influencia, porque como no mês de setembro tem a caracterização do laço amarelo, isso também já começa a veicular na mídia de uma maneira mais efetiva. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, com você que está em casa acompanhando um programa de TV, o programa Casal 20, ou ouvindo uma rádio e ouve sobre o tema, muitas vezes quando um especialista fala, olha, se você se sente triste, tem vontade de se isolar, o apetite já está comprometido, tem muito sono, não tem vontade de cultivar sonhos e novos desafios, procure um especialista. Às vezes é numa ou outra informação em que essa pessoa fala, opa, dessas 5, 6 coisas que esse cara falou, eu atendo 4. E eu sei que emocionalmente tem alguma coisa fora do lugar. Será que é hora de buscar ajuda? Então isso tem estimulado o ingresso de novos pacientes dentro da clínica ou dentro da própria consulta médica, garantindo que de alguma forma eles comecem a se cuidar. Então, o que é muito bom. Agora, imagine se a gente fomenta isso, o número de pessoas que se cuidam deve aumentar cada vez mais, o que é muito importante. Agora um breve comercial. Sua sessão de fotos profissional é aqui. Fotos para seus eventos, suas redes sociais, portfólios e até momentos que queira eternizar. Fotógrafa Tati França. Aponte seu celular para esse QR Code e contrate agora mesmo sua sessão. É isso aí, gente. Voltamos para esse bate-papo. Eu falo para todo mundo que a gente fala, o pessoal chega aqui no programa, os convidados, e falam, nossa, eu vou ser entrevistado. Gente, pergunta para o Thiago, chega aqui, vira um bate-papo como se estivesse em casa. É um bate-papo muito tranquilo, é uma conversa mesmo, não tem aquela tensão da entrevista, que é muito bom, né? Não, é gostoso demais. É o sinal de que você já está se sentindo em casa. Eu, pelo menos, me sinto assim quando estou aqui sempre. O maior problema sobre isso é que quando a gente vai ver, o horário já está passando. Jorra, passa rápido demais. Pelo amor de Deus, o negócio é bom demais. Mas, Thiago, me fala o seguinte, quais iniciativas ou ações você considera mais eficazes para promover a saúde mental no Brasil? Hoje a gente tem, que apoia, por exemplo, pacientes que estão numa condição emocional disfuncional, a gente tem o CVV, que é a Central de Valorização da Vida, que também acolhe num primeiro momento essas pessoas que querem desabafar e não tem um caminho em que ela consiga de fato fazer. Mas, entre outras ações, promover palestras, cursos, tanto para as empresas que se certificam no tema, de maneira autônoma, para os empresários, para quem está em casa, promova a saúde mental nos grupos.
Você falou um tema que eu acho que é interessante. As empresas promoverem. Mas como que está sendo isso? As empresas estão aderindo a isso? Estão fazendo? Essa lei vem, se não me falha a memória, ela foi assinada em março, abril. Foi logo no começo do ano. Inclusive, você passou para mim essa lei. Inclusive, eu te enviei. Agora, eu acho que para 2025, as empresas vão começar a trabalhar com mais foco, porque elas precisam se estruturar no que diz respeito a, olha, vamos fazer uma palestra para falar sobre depressão, que é uma demanda que tem aumentado cada vez mais, inclusive o número de afastamentos de pessoas do posto de trabalho. Vamos falar sobre ansiedade, vamos falar da prevenção ao suicídio, vamos falar sobre como manter e promover saúde emocional, por psicoterapia, por alimentação, com atividade física, usando todas as estratégias disponíveis. Porque, por exemplo, atividade física e boa alimentação, elas são responsáveis por garantir a sustentação da resposta neuroquímica, com adrenalina, com serotonina, dopamina, ácido GABA e mais um tanto de outros componentes químicos. Outros palavrões. Que o nosso cérebro, outros palavrões. Eu nem falei glicosaminoglicano. Agora, assim no ar você fala de mim? Gente, que é isso? Então, nesse contexto, quando a gente tem um pool de iniciativas que leva para a produção de saúde emocional, seja do ponto de vista neuroquímico, ou seja, do ponto de vista psicológico propriamente dito, e aí é o processo terapêutico, o resultado sempre melhora expressivamente. Agora, para as empresas, 2025 é a hora de começar a levar palestras, cursos, e o mais bacana é que a própria lei prevê o seguinte, vamos ouvir o que você quer para que a gente produza de maneira mais customizada. Isso vai fazer a empresa crescer em produtividade. Muito. Até porque se eu olhar agora para quem está em casa e falar assim, ei, vem cá, você quer trabalhar numa empresa que se preocupa de fato com a sua saúde mental? A resposta é imediata. Claro que quero. Né? Como é que eu faço para mandar Onde um tem uma empresa quer, né? dessa? Então você que está em casa, empresário que está em casa, está ouvindo essa entrevista hoje, se cuida, procura ter essa informação e procura o Thiago, que com certeza a gente pode levar eles para lá, no Thiago. Inclusive a agenda de palestras para 2025 já está aberta? Já está aberta. Para o primeiro trimestre ainda tem poucas, mas algumas datas. Pode entrar em contato aí, inclusive com a produção aqui, que a gente passa os contatos e a gente vai fazer isso acontecer. O que depender do programa Casal 20, a gente vai fazer esse boom acontecer. Isso que é importante. Sempre. Tiago, de que maneira a pandemia de Covid-19 impactou a saúde mental da população brasileira e como isso se relaciona com a campanha Setembro Amarelo? Lu, o impacto da pandemia foi catastrófico em saúde mental. Eu me lembro ainda, né, e óbvio, para quem... Acho que para o mundo todo que atravessou esse período, nós tínhamos algumas hipóteses durante a pandemia. O ser humano volta melhor, as coisas vão mudar, a gente volta para o presencial, não, fica no remoto, fica... A gente se preocupou com muitas coisas práticas, como é o mais comum. E todo mundo acreditava que nessa perspectiva o ser humano viria com uma perspectiva emocional mais funcional. Não. Do ponto de vista clínico, o que aconteceu foi, o período da pandemia, quando o isolamento chegou, o que ele fez? Ele gerou o efeito do confinamento, até porque foi um confinamento. Imagina que todas as minhas angústias, meus monstros, minhas disfunções emocionais, que de alguma forma eu escondia com ações práticas do mundo, eu vou comer um chocolate, eu vou visitar um amigo, eu vou para o cinema para esquecer. De repente, todas elas ficaram concentradas no mesmo lugar. E aí as pessoas, quando as portas se abriram de novo para as pessoas transitarem, a gente começou a viver um outro momento que é perceber as disfunções emocionais mais evidentes, mais aparentes. Eu posso dizer com total tranquilidade que a pandemia emocional nós estamos vivendo agora. Nesse momento. Quer dizer, você teve a pandemia lá, mas o reflexo real é agora. O reflexo emocional é agora. No entanto, por exemplo, agenda cheia, para vocês terem uma referência, hoje eu estou em 6 países. É verdade. Às vezes a gente fala com o Thiago, não posso, estou falando com tal país. Estou em atendimento. Agora não consigo atender. E demoro para responder, inclusive. Demora, mas isso é bom. E esse fenômeno se deu pelo quê? No momento do isolamento, nós tínhamos uma missão, sobrevivência. Preciso garantir integridade física, o resto é o resto.
Na medida em que as coisas foram se ajeitando e depois de muitas perdas e momentos muito bem difíceis, agora quem está circulando pelo mundo tem um outro desafio, que é o que eu faço com aquelas sensações que apareceram em mim e que me fizeram repensar sobre trabalho, sobre sonho, sobre vida, sobre desejos, sobre prioridades. Antes da pandemia, eu era o cara que eu queria trabalhar 24 horas por dia para mostrar que eu seria o maior executivo daquela empresa. Depois da pandemia, eu não sei se eu quero trabalhar numa empresa. Começa a valorizar mais a família? Começa a valorizar mais aquilo que a emoção pede que valorize. Que pode ser a família como símbolo, que pode ser o descanso como símbolo, que pode ser o trabalho também como símbolo, mas não aquele trabalho exaustante, aquele que fica tomando o teu tempo todo. Exato. Assim, eu quero trabalhar, mas eu quero ter qualidade de vida. Não só o trabalho. Pode ser um hobby que ganha o valor, que traz paz. Só que veja, vamos lá que eu aumentei a complexidade desse trem. No meio disso tudo, eu tenho um outro desafio que eu preciso lidar com o que eu já fui, eu preciso lidar com o que eu vivi, eu preciso lidar com o que eu quero me tornar, e no meio desse caminho todo eu estou sentindo. A emoção continua. A emoção não faz pausa. Ela não me dá alternativa como controle de TV de falar, para um segundinho, a gente volta já. Até dormindo ela está funcionando. Até dormindo ela está funcionando. Por isso que a gente reage sentindo, dependendo do sonho. Às vezes a gente acorda assustado e não sabe por quê. Então, imagina o seguinte, nessa perspectiva, imagina o que é a potência de uma condição emocional. Tanto para levantar uma pessoa, quanto para tornar uma pessoa disfuncional. Imagina o que é a potência de uma condição emocional quando ela entende que ela não pode falar sobre o que ela sente. Ela é obrigada a se fechar. Não que seja obrigada, mas a situação faz que ela pense que ela tem que se fechar. Ela acredita que falar sobre emoção não é uma alternativa, não é uma possibilidade. Aí ela guarda isso para ela. Só que aquilo é igual massa de pão. Com fermento. Vai crescendo, cresce. Uma hora eu estou crescendo. Uma hora precisa sair por algum lugar. A campanha, quando a gente pensa em Setembro Amarelo, é exatamente o propósito de fazer com que a gente aprenda a falar sobre as coisas que sente, para que a partir disso a gente consiga ter mais clareza e consciência das coisas. Eu não preciso virar uma panela de pressão para ser ajudado. Eu posso fazer isso em doses homeopáticas. Eu posso colocar para fora o que eu sinto dia a dia. E está tudo bem. Isso é humano, tá? Vale para você, vale para mim, vale para qualquer pessoa. Errado. Não é errado. É isso aí. Para a gente dar continuidade, antes de voltar nesse bate-papo que está muito bom, vamos agora para o quadro Aromaterapia? Vamos lá. Então é com a Lu, gente. Então, quadro Aromaterapia para vocês. Estamos de volta. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Lucete Martins, sou consultora aromática, especialista em blends terapêuticos, sou da área da aromaterapia. O que seria aromaterapia? É o tratamento através do odor agradável, de um cheirinho agradável. Para isso, nós temos os blends terapêuticos que tratam de várias patologias. O blend ele é um mix de óleos essenciais. É como se fosse uma fórmula terapêutica personalizada. E a dica de hoje é sobre a ansiedade. Se você tem insônia, falta de ar, falta de concentração, fala muito, procrastinação, palpitação, dor de cabeça, pensamentos excessivos, preocupações constantes, provavelmente você tem ansiedade. Para isso, nós temos uma solução natural para você, que é o blend para ansiedade. Maiores informações, WhatsApp 11 95001 8366 e meu Instagram, Lucete Martins Consultora. Obrigada. É isso aí, gente. Mais uma dica. Tiago, será que tem muita gente com ansiedade? Quase nada. Quase nada. Quase nada. Aquele pão está crescendo nessa área, né? 19 milhões de pessoas. O quê? 19 milhões? Quem está dizendo isso não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde. Eita, nós. Eu estou falando, tem coisa para a gente conversar. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente já volta.
Sua sessão de fotos profissional é aqui. Fotos para seus eventos, suas redes sociais, portfólios e até momentos que queira eternizar. Fotógrafa Tati França. Aponte seu celular para esse QR Code e contrate agora mesmo sua sessão. Voltamos aqui com esse bate-papo maravilhoso, tá muito gostoso. E olha só, muita coisa pra gente falar, né? Então, Ó, oi. Muita coisa para falar e já acerta essa postura aí, hein? Opa. Ó, é assim que eu dou pitaco na história, viu, gente? Ah, tá, Eu agora- fico dando uma Coluna cutucada reta. aqui, ó. Acerta a postura, corrija aí. Coluna reta, Tá todo certo mundo... agora? Agora tá. Tá bom. Tá bonito. Para ficar bonito tem que trocar o rosto aqui, mas tá difícil. Tá todo bonito, não vem não. Tá... Agora na versão camisa nova, a luz toda. Tá tudo bonitão, né? Você viu? A camisa ficou bonitinha, né? Ficou, Camisa- ótimo. E o perfume também tá bom. Não é? Olha só. Tem que me preparar. Quando eu falo, vou pra TV Cinec, opa, a gente vem com um novo... É produção especial. Ah, tem que ser produção tem que especial, ser porque a caprichado. produção aqui das TV Cinec é boa. É especial. É especial. É por isso. Tem uma equipe maravilhosa que aguenta a gente aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. Tiago, quais são as principais mensagens que você gostaria de transmitir ao público em relação à importância de cuidar da saúde mental e de participar das discussões promovidas pelo Setembro Amarelo? Primeira mensagem é que lembre-se sempre que você não está sozinho, logo pode e deve pedir ajuda. A importância de falar quando você pede ajuda e naturalizar a emoção é fazer parte de uma condição humana que todos nós temos em comum. Então, não há motivo ou qualquer tipo de razão para que haja um constrangimento ou entendimento de que você não possa falar sobre aquilo que você sente. Só que você vai precisar de um pouco de coragem para isso. É o primeiro passo para dizer, eu tenho me sentido assim, quero falar com você sobre isso, ou queria falar com você sobre uma coisa, Lu, que talvez não seja tão legal, mas posso falar sobre o que eu estou sentindo? É criar momentos para conseguir falar sobre o que você sente. Para a gente que está do lado de cá, na clínica, são 16 anos de clínica já, é que eu não consigo traduzir isso de uma maneira materializada para que vocês percebam, mas se vocês tivessem ideia do benefício que é falar daquilo que se sente e o quanto isso pode aliviar emocionalmente uma condição a ponto de você enxergar por uma outra perspectiva. Então, você que está em casa, se dê a chance de respeitar os teus limites, de respeitar o teu espaço, de falar sobre o que você sente, até que você tenha força e emoção fortalecidas o suficiente para conseguir se posicionar, por exemplo, diante de um contexto que não te agrada, ou para fazer uma mudança de trabalho, de cidade, seja lá o que for, não importa. A pequena mudança faz toda a diferença? A pequena mudança faz toda a diferença. A tomada de consciência, o que eu sinto diante dessa mudança, é o que faz toda a diferença. Porque, lembra, vamos pensar de uma maneira muito simples. Eu só sinto ou aquilo que me incomoda ou aquilo que me agrada. Não tem o meio termo. Eu não tenho uma É a mais alternativa. pura verdade, né? Eu não estou numa condição de, eu estou sentindo por quê? Porque estou sentindo. Estou sentindo um aleatório. Eu não o que sinto incomoda de maneira é o que aleatória. você gosta mesmo. Ou é algo que me desconforta, ponto. Se desconforta, temos um problema. Como é que a gente ganha conforto? Ou é algo que te agrada. Se te agrada, pronto. Como é que você aproveita isso? É tudo de bom, né? Exato. Só que o nosso sistema nervoso central, olha que interessante, isso é uma pesquisa, tá? A gente precisa de 5 fenômenos positivos para conseguir apagar na memória uma experiência negativa. Nossa. Por que ele faz isso? Porque ele tem um mecanismo de defesa chamado sistema nervoso simpático, que é o que nos coloca na condição de luta ou fuga. Então ele se especializou em gravar coisas que são mais disfuncionais do que as experiências mais positivas.
E isso conversa muitas vezes com uma emoção disfuncional. Se eu acumulo isso e não dou vazão para o que eu sinto, só vai ganhando força. Por isso que é tão importante gerar essa consciência, finalizando agora o mês de Setembro Amarelo, para que não seja só um setembro, para que seja um outubro, um novembro, dezembro, o janeiro branco, o fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, até o próximo setembro. E que ele seja cada vez mais funcional do ponto de vista emocional para você. É apenas um pontapé inicial. É só um pontapé. É isso aí, gente. Vamos para um breve intervalo comercial e a gente já volta. Sua sessão de fotos profissional é aqui. Fotos para seus eventos, suas redes sociais, portfólios e até momentos que queira eternizar. Fotógrafa Tati França. Aponte seu celular para esse QR Code e contrate agora mesmo sua sessão. É isso aí, gente. Voltamos aqui para o programa Casal 20. Já estamos aqui para falar um tchauzinho, né, Lu? É isso mesmo. O programa hoje voou. Foi rapidinho. Você viu só? Passou muito rápido. Ah, vamos chamar aqui para finalizar esse programa com a gente o nosso convidado, Tiago. Por favor, Tiago, vem aqui com a gente, porque o Tiago não é só um convidado, ele faz parte da família Casal 20. Sempre com muita alegria. Passou rápido demais hoje. Você viu? Foi rapidinho. É a mesma coisa que o ano. A gente já estava em janeiro, piscamos, já estamos aqui. Quase terminando, estamos em setembro, daqui a pouco dezembro e acaba o ano. Rapaz, eu Rapidinho. não sei como é que está em São Paulo, mas lá na minha cidade, agora eu estou em Sorocaba, já tem panetone, já tem toda a parada de Natal Já no começa supermercado. mesmo. Não, já tem começa, panetone, já tem árvore de tem. Natal. em pleno setembro. É verdade, já tem tudo. É Nossa. verdade. E antes da gente, olha só, antes da gente passar aqui para o Tiago, só queria agradecer e mandar um abraço para a Adriana, lá de Pouso Alegre, que é do Clube de Campo de Fernão Fernão Dias. Dias. Né? Adriana, um grande beijo para você. Inclusive, Beijão, agora em Adriana. outubro, ela vai fazer uma festa incrível, que é o Do You Remember, no dia 26 de outubro. Então, entre em contato com a Adriana lá em Pouso Alegre, que provavelmente a Lu e eu vamos estar lá. Então, Adriana, um beijão para você. E você acredita que está acabando? Então, eu estou pensando aqui que foi rápido demais. Nossa. Foi mesmo. Não, o tema estava gostoso, né? Então, Isso é um bom sinal? Com certeza. é bom porque vamos ter que voltar com você de novo. Tem muita coisa ainda, né? Combinadíssimo. Só me dizer a data e eu quero que você que está em casa também coloque aí, mande pra gente seu comentário dizendo foi bacana, não foi. E ó, lembra que eu também posso falar um pouquinho do Mais Saúde? Claro. Pode Vocês sim. sabem que eu estou periodicamente aqui no Mais Saúde, no programa Casal 20, e eu quero fazer um convite para você. Manda pelas redes sociais, lá do programa Casal 20, daqui a pouco eu deixo a minha para você também, dizendo, olha, eu quero saber mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre pânico, sobre comportamento obsessivo compulsivo, sobre vitimização. Me diz o que é que você quer conhecer. Com todo carinho eu vou produzir um Mais Saúde especial para você. Olha aí, o Mais Saúde personalizado. Nada melhor que isso, hein? Com certeza, Ah, né? vamos para a mensagem final? Mensagem final. Então vamos lá. Você vai encontrar o seu lugar. A única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se desespere. Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado. Calhou. Eu já encontrei o que eu amo. Há 16 anos atrás, quando eu decidi fazer psicanálise. Eu encontrei a 35.
anos atrás. Está aqui Nossa, do meu tá lado. aumentando, amor. Ah, Que isso? mas é muito amor numa Tá tela só, aumentando, minha né? gente. Junta namoro e casamento. Noivado dá 34. 34, você tá deixando a gente mais Desculpa, velho? gente, Pelo a amor emoção de estar ao Deus. lado dela. Pelo amor Sabe de sair Deus. bem? Foi ótimo. Ah, então tá bom. É isso aí, gente. Agora, Thiago, mensagem final e deixa a sua rede para nós, por favor. Olha, encerrando esse mês do Setembro Amarelo, que faz a campanha de conscientização de prevenção ao suicídio, se você conhece alguém que precisa de ajuda, que emocionalmente você percebe que anda mais isolado, que por alguma razão não está bem, compartilhe o vídeo. Vá lá, acolhe, escute, não julgue, que você pode salvar uma vida e apoiar uma pessoa que é querida para você. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho, pode acompanhar nas redes sociais, @tiagocarvalho.tc, ou se quiser entrar em contato, 11 98282 1777. É isso aí, gente. Fica aqui, então, o convite para você. E, Thiago, vou fazer mais. Vamos fazer um programa em dezembro com você aqui? Fechou. Só me Vamos. dizer a data que eu estarei aqui com todo prazer. Já Que no vocês clima acham? de Natal. Já em clima de Natal Opa. aqui. Vamos ver a data, vamos passar. E o Thiago volta aqui para a gente bater esse papo gostoso. Será um Hã? prazer. Vai ser muito bom. Lu, abraços. Abraços. André e Cíntia, o secretário Roher, e Paula, nossos amigos. Ivan e Ellen, do Clube Recreativo Atibaiano. Agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus. A nossa família, Andréia, da TV Cinec, nossa equipe de produção do programa Casal 20, Carlos Freitas, Dr. Tiago Carvalho, Jorge Taraciuc, Carla Toledo, Beto Santos, Sandro da Entreselfie e todos vocês que nos acompanharam hoje. E também toda a equipe técnica aqui da TV Cinec, que sempre está aqui para nos atender e fazer essa transmissão maravilhosa. Então, para vocês, um final de setembro incrível, com essas dicas que o Thiago deu. Ficamos muito felizes de estar aqui com vocês, com o Dr. Tiago, mais uma vez. Muito obrigado. Né? Então, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Até Tchau, lá, tchau, pessoal. gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.